Olá pessoal, sou o professor Wellington Douglas, da disciplina de História. Nós vamos agora fazer a correção daquela APC que praticamente aí vence, né? Venceu ontem, né? Venceu ontem aí no dia 28. Beleza? Vou fazer a correção aqui. Se você não fez, infelizmente, a sua nota vai cair bastante aí conforme foi no primeiro bimestre. Quem apresentou a atividade após o prazo, realmente, eu aceitei de boa, após o prazo eu aceitei, mas como eu já tinha feito a correção, então praticamente a nota não foi a mesma. Então não adianta, você pode ter acertado tudo, né? Após a minha correção, a nota não é mais a mesma, beleza? Então, durante o prazo você pode tentar, faz direitinho, coloca direitinho o que eu estou pedindo, mas não deixe de realizar, tá bom? Ah, professor, como o senhor já corrigiu, minha nota vai ser inferior mesmo, então nem vou fazer. Pior para você, né? Vou deixar bem claro, pior para você. Por quê? O zero é pior do que 2, é pior que 5, é pior que 6, né? O zero é a pior coisa que tem. Você não realizar as atividades é como se fosse um zero. Ah, eu não fiz, você ficou sem nota. Ficou sem nota. Ficou sem nota. E segundo bimestre eu não vou mais fazer igual eu fiz no primeiro bimestre, tá? Bimestre a pessoa fez, me mandou pelo WhatsApp, eu considerei, levou na escola, ali fez de qualquer jeito as atividades, eu tô com elas em mãos ali, é muito triste, tá? Fez de qualquer jeito e assim, acha que tá bom? Beleza, pode até achar que tá bom, mas lá na frente vai ser cobrado de novo, beleza? Então vamos fazer a correção das atividades aqui, final do mês de maio, beleza? Vamos lá então? Qualquer dúvida a gente vai colocando aqui. Deixa eu só testar aqui. Identifique o movimento que promoveu a divulgação. Essa é a questão 1, tá, gente? Ó, questão 1. Lê atentamente o texto abaixo e responda as questões. Eram, né? Tá digitado errado aí. Eram os pregadores de indulgências, quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está salvo, né? Era não, eu tô lendo errado, desculpa. Erram os pregadores de indulgência quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está salvo. É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu mais pela verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade. Quem disse isso? Martim Lutero. Outra frase importante: Deus chama cada um para a inovação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades econômicas que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também o chamado de Deus, santificando do seu lado o mundo pelo esforço. A sua ação é santa. John Calvino aí, né? John Calvino. Agora vem lá, questão A. Identifique o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. Poxa, baba, né? Baba. Questão babíssima aí, né? Questão baba. Pessoal, eu vou estar lendo aqui e vou estar corrigindo com vocês. Identifique o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. Poxa, se você não acertar isso, felizmente, né? É sinal de que você não leu o texto, é sinal de que você não fez nenhuma atividade, não assistiu nenhuma aula, né? Qual que é o movimento que fala sobre a divulgação dessas ideias? Poxa, tá lá no tema, professor, ó, Reforma Protestante, né? O movimento que divulgou essas ideias foi a Reforma Protestante. É o fato em si. É a Reforma Protestante é o tema que nós trabalhamos o bimestre todo. E você não acertou essa questão. É difícil, né?
ou por falta de leitura, ou por não prestar atenção, né? Ou tá fazendo de qualquer jeito. Tá? Então, é complicado. Mais fácil do que isso não dá para ser. Né? Mais fácil do que isso é eu colocar o texto, colocar a pergunta, colocar a resposta, se você concorda ou não concorda com a resposta, que é verdadeira. E eu fiz isso no bimestre passado e muita gente ainda errou. Né? Praticamente o verdadeiro e falso ali, quase todas eram verdadeiras, apenas uma questão só que era falsa. E muita gente chutou, tava nem aí. Então, mais fácil do que isso, não dá, né? Aponte duas características desse movimento é a questão B. Pega aí sua folha aí e vê isso, né? A questão B. Duas características do movimento. Que movimento? A Reforma Protestante, tá? A Reforma Protestante realizou uma série de críticas antigas das práticas estabelecidas pela Igreja Católica. Além disso, por meio da livre interpretação do texto bíblico, promoveu novos valores que não se assentavam nos antigos dogmas da igreja. Ou seja, né, várias coisas aí que foram colocadas pela igreja protestante, o ensino livre da palavra de Deus, né, a livre interpretação da Bíblia, as 95 teses de Martinho Lutero, né, com base aí no teólogo Santo Agostinho, que a gente falou e bateu em cima aí, que iam contra os dogmas da Igreja Católica, né? Então, essas são as principais características do movimento da Reforma Protestante. E aí nós temos os líderes aí, né? Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII com o luteranismo, e na Inglaterra teve vários outros, né? John Wesley, John Wycliffe, né? Então, várias pessoas aí. Segunda questão aí, né? A partir do profundo estudo do pensamento de Santo Agostinho, teólogo, Martinho Lutero foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Com base na afirmação, responda: quais as críticas fundamentais que Lutero fez contra a Igreja Católica? Tá lá no texto lá, se você assistiu às aulas, tem o texto de reforço, né, que eu coloquei lá, texto de apoio para você realizar as atividades. Quais foram as teses, né? 95 teses pregadas na igreja, né, de Wittenberg. Lutero alegou que a salvação espiritual não era determinada pelos membros da igreja, né? Primeiro, nesse âmbito, ele acreditava que a fé era o elemento fundamental para que alguém obtivesse o favor divino, ou seja, você era salvo pela fé e não pelas obras, e não pelas indulgências, não pelo perdão do pecado do bispo, do arcebispo, mas pela fé. Além disso, criticou a venda das indulgências e questionou o monopólio interpretativo da Bíblia imposto pelo clero católico. Ou seja, ele criticou o quê? Por que somente os monges, o papa, o padre, né, os bispos, os arcebispos poderiam ler a Bíblia e interpretá-la? Por que as pessoas comuns não poderiam ter a Bíblia em mãos ali e fazer a sua interpretação? Então, essa era uma das principais críticas de Lutero contra a Igreja Católica. Essa é a questão A do 2, né? 2A. A 2B é: exponha e disserte sobre noções religiosas inovadoras pregadas por Lutero. Ele apontou que o celibato era uma exigência infundada, ou seja, né, o padre não poderia se casar. Então era uma exigência infundada, até hoje, né? O celibato, né? O celibato é o homem, o padre não pode se casar, ele faz um voto de castidade, né? Então era uma exigência infundada, né? Não há padrões, não há nenhuma referência bíblica, né, de que o homem não pode se casar, né, para ser um líder religioso. Então, Martinho Lutero ele critica isso, porque não há lei na Bíblia, né? Ou seja, então é uma exigência infundada da igreja, portanto desnecessária. Admitia somente o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia ou a ceia, né, como sacramentos. Então, Martinho Lutero defendia apenas dois sacramentos aí, o batismo e a ceia, né? Incentivava a leitura da Bíblia como ponto fundamental da verdadeira prática cristã.
Então, é onde ele criticou bastante a Igreja Católica, porque somente a Igreja detinha todo o poder, né, religioso, institucional, intelectual também, né? Então, ele criticava muito a Igreja a esse ponto, né, de que a Bíblia tem que ser lida por todos, né? Não somente pelo Papa na missa ou pelo padre durante a missa aí, tá bom? Então, questão A, questão B, respondida aí com maestria, tá bom? Palavra-chave, aula super curta, bom, né? Assiste rapidão, corrige e pau na máquina. Realização, palavra-chave de hoje, realização. Então, pessoal, vamos realizar as atividades. Vamos realizar as atividades. Se você não fez, volto a repetir. Faça as atividades, tá bom? Não adianta, se você não fizer, você não tem como eu te avaliar se você está aprendendo ou não está aprendendo. Beleza? Então, vamos fazer as atividades. Coloca aí, bate o print da próxima aula, eu vou colocar. Ah, deixa eu colocar para vocês aqui algo bem interessante, né? Fizemos a correção, mas vamos encerrar com a linha do tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui primeiro. Peraí. Rapidinho. É que sempre tem que ficar mudando, pessoal. Então Não é isso. Não é isso. Peraí. Tá, peraí. Ao vivo é assim mesmo. Peraí que eu vou achar. Achei aqui. Pronto. Achei. Acho que é isso aqui. Vou colocar aqui. Olha só que legal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Linha do tempo. Pessoal, por que eu estou passando a linha do tempo? Para a gente poder se organizar e ver certinho, né? Como eu falei aqui, ó. Essa linha do tempo, eu vou deixar esse link disponível lá na plataforma para vocês acessarem, tá bom? Mas eu quero que vocês façam no caderno aqui, ó. Você vou ensinar como é que vocês utilizam isso aqui, ó. Século 6, ó. Século 6 antes de Cristo. Opa, minha internet. Foi minha internet. Deixa eu voltar aqui. Século 6 ao século 16 antes de Cristo. Se eu fechar aqui, ele vai mudar, vai fechar. O que é pra gente, o que é importante pra gente ver aí, ó? A partir de quando começou a reforma? Tá? A partir do século XV, a partir de 1400, né? Tá aqui, ó, 1400, pessoal, ó, a partir de 1400, tá bom? E aí você tem uma linha aqui, o que eu quero que vocês façam? Nós vimos o Renascimento, o início das pinturas a óleo, né? Entre 1400 a 1410, isso é bom. Início das viagens marítimas de Portugal, 1413, nós vamos ver na próxima aula as grandes navegações. As grandes navegações. Portugueses descobrem a Ilha da Madeira em 1420, Joana d'Arc é queimada na França, né, por questões políticas. Portugal chega ao arquipélago dos Açores, das grandes navegações. Donatello pinta Da Vinci, né, Davi, com artes plásticas. 1434, começa a ser escrito As Mil e Uma Noites em árabe, né, da literatura. 1440, os turcos otomanos conquistam Constantinopla, marcando o fim da Idade Média, né, guerra que termina entre a Guerra dos 100 Anos e a guerra começa na Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas. 1453, fim da Idade Média. Fim da Idade Média, lembra? Tá? Aí vem a impressão da Bíblia por Gutenberg em 1455, com a tecnologia da imprensa, né? Imprensa de impressora, tá, pessoal? Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casam, começando o processo da unificação da Espanha, os estados no modernos, tá? Começa a Inquisição Espanhola, religião, tá aqui, começa aqui, ó, a 1478, né? As Inquisições.
Árabes e judeus são expulsos da Espanha. Cristóvão Colombo chega à América em 1492. Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas em 1494, que é sobre as grandes navegações, as grandes navegações que nós vamos trabalhar. Vasco da Gama atravessa o Cabo da Boa Esperança, na atual África do Sul, né? Dobrou o Cabo da Boa Esperança. 1500, população mundial, 400 milhões, demográfico. Cabral chega ao Brasil nas grandes navegações. Olha só que legal. Cabral chega ao Brasil. Não é o descobrimento do Brasil. Estamos desconstruindo a palavra descobrimento. Por quê? Porque, olha aqui, Cristóvão já estava na América em 1492. O Tratado de Tordesilhas, 1494. Ou seja, 8 anos antes já se havia grandes comentários na Europa sobre a América. Sobre a América. Beleza? Então é só uma linha do tempo, eu vou deixar disponível esse link. Tem, né, do século XVIII, século XIX e século XX. Beleza? Ó, século XVI. Vamos ver se vai abrir? Abriu o século XVI, ó. Século XVI, ó, Leonardo da Vinci pinta Mona Lisa. Artes plásticas, 1500. Michelangelo pinta a Capela Sistina, 1508. Relógio é inventado, né, em Nuremberg, na atual Alemanha. Tecnologia, 1509. 1517, começa a reforma religiosa na Alemanha, por Martim Lutero. Magellan cruza o Oceano Pacífico nas navegações. Começa a reforma religiosa na América. Hernandes Cortés conquista os astecas no México e coloniza. A expedição Martim Afonso de Souza marca o início da colonização do Brasil em 1531. Né? Olha só, Brasil descoberto entre aspas 1500. 1531 começa a ocupação da colônia. Fundação de São Vicente, primeira vila brasileira do Brasil, 1532. Francisco Pizarro derrota o Império Inca no Peru, colonização 1533. Fundação das Ordens dos Jesuítas, nós acabamos de ver, né, sobre a contra-reforma aí da religião, a criação das 14 capitanias hereditárias do Brasil, Dom João III no Brasil, 1534. Então, olha só que legal, né? 1517, essa linha do tempo do século XVI ao século XVIII é mais importante. Pessoal, faça no caderno, tá bom? Essa linha do tempo aqui, ó. Rainha Elizabeth I toma a rainha da Inglaterra, governada em 1603 da política. Fundação do Rio de Janeiro, Brasil, 1565, tá? Tabaco é introduzido na Europa, 1559. Então, é uma linha do tempo bem legal. É uma linha do tempo bem legal que você pode fazer no seu caderno. E eu vou cobrar essa linha do tempo em uma atividade. Eu vou cobrar essa linha do tempo em algumas atividades. Beleza? Então, não é de se esperar, né? Vai ter a próxima atividade aí do próximo mês agora, né, de junho, que eu vou estar fazendo. Talvez eu vou fazer um formulário, que vai ser um link que você vai entrar, preencher, marcar o X ali e vai ter a sua nota. Beleza? E eu vou cobrar essa linha do tempo e o mapa conceitual que eu já ensinei a fazer lá na aula passada também. Olha só, não deixe para a última hora, porque senão vai acarretar muita atividade para você fazer. Tá bom? E você vai acabar não aprendendo. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês estejam tudo bem. Realização das atividades, palavra de hoje, realização. Beleza? Vamos realizar todas as atividades. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.